Pessoal, antes da gente dar continuidade aqui no nosso banco, verificar o conteúdo, como é que a gente faz para poder adicionar novos conteúdos, eu percebi que a gente está trabalhando de uma maneira incorreta aqui, que a gente está instanciando diretamente as nossas models, né? Nós não criamos um arquivo de DI. Então, eu vou aqui dentro do diretório etc, vou criar aqui um arquivo chamado di.xml, e aqui no di.xml eu vou criar aqui uma tag preference, tá? Nessa preference aqui eu vou ter primeiro a camada DTO aqui. Então, meu post interface, ele vai chamar a nossa classe post, beleza? A nossa model post. E aqui em API post, pô, não pegou, copiar aqui. Em post repository interface, ele vai chamar aqui o nosso post repository. Ok? Feito isso, isso aqui é uma maneira que você já sabe como trabalhar no Magento, né? Só para poder criar aqui a sobrescrita pela nossa preference. O Magento vai interpretar que toda vez que chamarem um post interface, ele deve fazer o load da model post, e toda vez que chamarem um post repository interface, ele deve fazer o load da model post repository. Então, a gente voltando aqui no nosso content, a gente vai fazer aqui a alteração que a gente vai botar para poder chamar nossa, a nossa interface. Vamos ajustar. Peço desculpas aí, mas eu esqueci. Nem me liguei nisso aqui. Aqui é post repository interface. Aqui é post interface. O restante eu vou deixar como está, só vou ajeitar aqui o construtor. Vai ficar tudo certinho. Beleza. Para desencargo de consciência, a gente vai vir aqui. Então, sudo-rm-rf generate barra code barra asterisco. Pronto, limpei tudo. Agora a gente vai dar um php bin magento setup di compile. Vou pedir para ele recompilar tudo novamente. Ok, já terminou de compilar aqui o nosso di compile. Para a gente saber se realmente está funcionando tudo certinho, eu vou colocar aqui new, informação de new aqui, esse mesmo conteúdo. E vou agora executar novamente. Mas antes de executar, tem uma coisa importante que precisa ser feito. Não, vamos colocar para executar direto. Vamos lá. Opa, está aqui o nosso upgrade. Ok, já executou aqui o nosso upgrade, então ele tem que adicionar esse novo conteúdo aqui na tabela. Vamos atualizar e a gente vê que nada foi adicionado. Por que não foi adicionado? Porque o Magento ele faz o controle do que já foi adicionado ali do nosso setup patch através da tabela select all from patch list. Essa tabela aqui tem a lista de todos os patches que foram executados pelo Magento. E se o patch está aqui, ele não vai reexecutá-lo, entendeu? Então o que a gente faz? A gente vem aqui e deleta essa linha. Ok, e agora a gente executa o nosso setup upgrade novamente.
Pessoal, antes da gente executar o setup upgrade aqui, eu fui testar, na verdade, e ele está dando esse erro aqui. Esse erro aqui está acontecendo, se caso acontecer para você, ele vai acontecer por causa disso. Porque a gente adicionou aqui o post interface, apenas aqui e aqui, mas aqui no nosso método apply a gente está chamando como uma factory e não tinha factory. Então o que eu fiz para poder resolver? Eu adicionei apenas a palavra factory aqui depois de post interface, peguei esse camarada e substituí aqui, beleza? Depois que eu fiz isso, eu limpei aqui o DI e recompilei novamente. E agora sim, eu vou executar aqui o setup upgrade. Show de bola, o setup upgrade foi executado com sucesso. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Select tudo from Abrão Marques Underline Blog. E agora a gente tem mais conteúdo adicionado em nossa tabela. A gente já tinha os 3 primeiros aqui, né? E agora os últimos que foram adicionados, ok? Dessa maneira, então, a gente viu aí como a gente faz para poder adicionar conteúdo em nossa tabela customizada, né? Utilizando o setup patch data. Apenas uma observação antes de fechar esse vídeo. Para criar tabela, a gente utiliza aqui o table, tá? O schema db underline schema.xml. Mas se for adicionar conteúdo à tabela, infelizmente a gente ainda não tem como escapar disso. A gente tem que utilizar realmente o PHP. Então foi por isso que a gente criou aqui a classe setup patch data content e fez todo esse processo aqui para poder fazer a inserção de conteúdo. Beleza?